Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. Hoje nós vamos falar sobre a nossa vinda para Portugal. Sonho ou pesadelo? Bom, a nossa história começou há 2 ou 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando eu sugeri para o Mauro, por que você não tenta tirar sua cidadania? Eu adoraria morar em outro país. Foi aí que eu fui em busca da minha cidadania, como filho de português. Consegui depois de longos 12 meses, um ano e pouco, veio o meu cartão cidadão e depois o meu passaporte, né? Mas a nossa saga mesmo começou há 1 ano e meio atrás, quando nós compramos a nossa passagem e decidimos morar em Portugal. Na verdade nós viemos para cá, nós compramos, no processo da cidadania, nós viemos para cá visitar Portugal, tentar selecionar algumas cidades onde a gente tinha interesse em alugar um imóvel, arrendar um imóvel, né, para morar. Então a ideia era vir para cá, ficar 1 ano numa cidade, tirar a cidadania da Marta, como minha esposa tem direito, né, para depois a gente procurar outras cidades para morar e ir conhecendo várias cidades aqui em Portugal. Mas o cronograma é mais ou menos assim, para vocês terem ideia. Há 1 ano e 2 meses atrás, nós compramos uma passagem aérea só de vinda. Sim. E começamos toda a documentação das nossas gatas, que foi uma documentação que nós já fizemos um vídeo sobre isso. Dá uma olhada no nosso canal, você vai poder acompanhar. Trazendo seu pet, seu cão, seu gato para a os Europa. custos e todo o processo. E viemos definitivamente para cá. Quando nós compramos a passagem, o euro estava coisa de 4,50. Mais ou menos algo isso. por aí, 4,30, 4,50. Nesse período de 1 ano, a gente começou a vender as nossas coisas no Brasil. Vender carro, vender moto, vender móveis, vender utensílios de casa, televisão. Muita gente acompanhou esse processo. Foi 1 ano fazendo um bazar, né? Família vende tudo, né? Muda e vende tudo. Para que a gente tivesse aqui uma condição melhor financeira, né? Conseguimos mandar um pouco de dinheiro para uma conta que nós abrimos há 2 anos atrás. Viemos para cá empolgadíssimos. Viemos um com recomeço. mala e cuia, né? 3 malas e meia, as gatas. Pouquíssima bagagem. Conseguimos alugar um apartamento por 5 meses aqui em Figueira da Foz, que é onde nós estamos agora. É uma área onde você aluga por temporada. Na baixa temporada você consegue um bom preço, apartamentos ótimos, né? E no verão o valor sobe bastante. Então a gente tem uma locação aqui até junho de 2020. Mas para vocês terem ideia do cronograma, assim que nós chegamos aqui, o euro já estava 4,90, né? Então já tinha subido bastante. Você tem um limite para mandar por mês, né? Pela Receita Federal, né? Que não é muito, mas tem um limite. Então você também não pode mandar, se você vender um apartamento no Brasil, um carro no Brasil, você não pode mandar o dinheiro todo de uma vez, porque você paga uma taxa de imposto de renda muito alta e você acaba ficando sem parte desse dinheiro. Então tem que ir mandando aos poucos. Chegamos e vivemos o sonho europeu, assim, maravilhoso por uns 20 dias, até que de repente aconteceu o quê? Fomos atrás de várias documentações, a Marta tirou o NIF, marcou a cidadania, marcou a reunião com o CEF, que é o lugar onde você faz a entrada de imigrantes, né? Se legaliza aqui, a gente fez tudo da forma legal, porque eu sou português aqui, o meu passaporte é português, né? E aí no meio dessa conversa toda apareceu um bichinho menos de 1 mês depois que nós chegamos. Antes disso, né, começou essa conversa do Covid-19 e tal, e coisa e tal. A gente começou a pesquisar uma autocaravana para comprar, porque era o nosso sonho morar num motorhome. Com 20 dias nós encontramos a nossa autocaravana, compramos a nossa autocaravana com a ideia de viajar a Europa inteira. Sair pelo mundo. Aqui o mercado europeu, né, a União Europeia, a boa parte dos países nem tem fronteira fixa. Você passa de Portugal para a Espanha, tem uma placa, bem-vindo à Espanha.
da Espanha para a França, a mesma coisa. Tinha, né? Uma fronteira que nem era usada, você passava de carro sem nenhum problema, né? E por aí vai, para Itália, para Alemanha. E aí a países. ideia era, enquanto tá com o apartamento aqui, dar uma viajada por aí para relembrar, conhecer, fazer um turismo, né, aqui dentro. E para Porto, nós estamos no centro de Portugal. Figueira da Foz fica entre Porto e Lisboa, 200 quilômetros de cada lado. Né? Então a ideia era ir para Lisboa, algumas cidades próximas de Lisboa, e para subir para Porto, algumas cidades próximas do Porto, né, para Braga. Mas aí 15 dias mais ou menos depois que a gente comprou a nossa autocaravana, o que aconteceu? Uma semana. Estado de emergência, estado de atenção, onde não era mais permitido viajar, né? Logo veio o estado de emergência, onde não é permitido sair de casa. Agora, no período de Páscoa, não pode nem sair do seu bairro. Aí imagina você... No seu concelho. Sonha ali, viver na Europa, viver viajando, realiza o seu sonho de comprar tua autocaravana. Menos de 15 dias depois que você comprou, pá! O que aconteceu? Cancelou a minha cidadania. As reuniões todas foram adiadas. Dia 19 fechou o CEF. Dia 19 fechou o notariado. Dia 19 fechou o notariado. A minha reunião era dia 24. Meu aniversário, dia 26. E tô eu, crente, que eu vou comemorar meu aniversário com a minha cidadania. Dia 19 fechou. Cancelou o CEF, que é o visto temporário de residência, cancelou a reunião que eu tinha e cancelou também a reunião da cidadania. Não é permitido viajar, mal é permitido andar nas ruas, só se você estiver fazendo atividade física, levando o cachorro para passear ou fazendo compras. Eu nunca comprei tanto. Por quê? A gente costumava andar 15 a 20 quilômetros por dia, assim, passeando. Então... Pegávamos comboio, íamos para Coimbra, e olha, passear. Em 40 dias, nós emagrecemos algo em torno de 5 quilos, só de caminhar. E era isso que eu estava buscando aqui. Uma vida saudável, uma alimentação saudável, coisa e tal. E aí acontece tudo isso. Aí eu te pergunto, pesadelo ou sonho? Bom, teve um dia que nós estávamos aonde faz os serviços, né? Onde você limpa a sua autocaravana, a água, a parte do banheiro. E a polícia nos abordou, tem um vídeo aí, inclusive assiste o vídeo, né? Abordados pela polícia falando que não podia ficar ali, que é uma ASA, que é a área de serviços para autocaravanas, onde a pessoa para, dorme, pode pernoitar ali. Então agora está vazio, não pode mais. Né? Agora, para piorar, vocês imaginam que está quase R$6 1 euro. O euro foi lá em cima. Com pouco de dinheiro que a gente tem no Brasil para trazer para cá, virou quase nada, porque o valor está muito alto, a cotação está muito alta. Né? Então nós não conseguimos nem ir atrás. Toda a parte de documentação estão paradas, vão parar, né? Já pararam, né? A gente não pode fazer nada. A documentação da cidadania da Marta está tudo travado. E para completar, o nosso contrato de arrendamento, de aluguel, vence em junho. E nós já estamos no meio de abril. Ou seja, e não se sabe até quando vai continuar todo esse estado de emergência e todas essas ações e atitudes. Porque a autocaravana aqui era muito valorizada como turismo, era muito incentivada como turismo. E agora que aconteceu tudo que aconteceu... Turismo já era e as autocaravanas são até meio que vilões. Ninguém quer que entre aspas. Quando você passa de autocaravana assim para ir para o mercado, que é o único carro que eu tenho, eles ficam olhando, tipo, o que esse cara tá fazendo na rua com esse carro, né? Hoje um senhorzinho que estava na frente de uma farmácia fez para mim assim. Eu fiquei olhando, eu falei, o que ele tá pensando que a gente está fazendo? A gente tinha acabado de voltar do supermercado. Preciso abastecer, preciso colocar gás, preciso trocar água. Lógico. Né? A gente está usando a autocaravana, porque daqui 1 mês e meio nós vamos morar nela. Então ela tem que estar preparada e testada. Inclusive a gente vai pegar a estrada, a gente precisa testar. Precisa saber se ela está totalmente funcional, né? Se está funcionando tudo.
Então a gente tem que dormir E nela, até quanto cozinhar tempo nela. a água dura, quanto tempo Conhecer. Né? Sempre foi essa a ideia. A gente comprou antecipadamente do vencimento do contrato por conta disso, né? Para adaptar as nossas gatinhas. Além do que tem outro detalhe, porque assim, aqui para você tirar a cidadania da Marta, tem que ter um endereço fixo. Esse é um grande morar problema. numa autocaravana não é um endereço. Você tem que ter uma residência. E a gente nossa não vai ideia ter. não Era fazer isso enquanto alugar. estava alugado. Nós não Quero estamos pagar agora aluguel. em condições O aluguel de... aqui são 400 euros. 6 vezes 4, R$ 2.400. E você, quando faz contrato, é anual, não Anual. é semestral. Eu tenho que morar num lugar. A gente quer viajar à Europa. Mesmo que seja dentro de Portugal nos primeiros meses, né? Tem muita coisa linda para se conhecer, para se visitar, antes de pensar em ir para a Espanha, que é o país vizinho nosso aqui. Mas a gente está vivendo esse pesadelo, pelo menos por enquanto. Então, com todos esses perrengues que nós estamos passando, a gente ainda tem muita esperança de conseguir viver o nosso sonho europeu. Viver o sonho europeu. Por enquanto, assim, não que seja ruim, a cidade que nós estamos, graças a Deus, é uma cidade ótima. É muito tem boa, toda a linda. infraestrutura, a gente está de frente para o mar. Dizer, os caras estão reclamando, estão vivendo, né? Não, depois que nós fomos abordados pelos policiais, eles já sabem onde a gente fica, falam, não, deixa a sua caravana lá. O carro fica na rua, que ninguém mexe no carro de ninguém mexe em nada de ninguém. Ontem nós saímos e deixamos umas 3 horas o carro vidro aberto, com as portas abertas. Aquilo é nossa casa, já tem câmera um monte dentro, de coisa. câmera no painel, ninguém olha para isso, aqui não existe. Também a gente tem segurança particular, porque os policiais, depois que conheceram passando, a gente... Falta cumprimentar a gente. Eles são gente boa. São extremamente... Estão fazendo o trabalho deles, né? É a função deles evitar essa Mas situação. o que eu gosto é que eu sinto assim, pelo menos aqui, um povo muito unido. Todo mundo tentando fazer sua parte. Mas não vai dissipar o nosso problema de cidadania da Marta, porque a gente vai perder um endereço fixo, vai precisar, não tem endereço fixo em Portugal. A minha família é dos Açores, eu não tenho contato com eles, eu nem sei onde eles estão mais, né? Então eu não tenho mais família aqui. Os nossos amigos, cada um não tem. Tem um casal de amigos aqui que tem os problemas dele, que estão tentando resolver os problemas deles. Então... Enfim, vamos ver o que acontece, vamos deixar a vida nos levar. É isso. Então eu pergunto para vocês. Deixa o ponto de interrogação. Sonho ou pesadelo? O que vocês acham? O sonho ainda não aconteceu, que é viajar à Europa numa autocaravana. E a gente quer relatar isso, nossa rotina, nosso dia a dia, nossas aventuras em 4 rodas com as nossas 2 gatas para vocês. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Continua acompanhando o nosso canal. Tá gostando? Tá achando legal? Dá o joinha, se inscreve. Compartilha, né? Indica para os amigos. Esse canal é um canal sem fins lucrativos, é como um diário nosso, né? Ele tá aqui porque a gente gosta de fazer e de ajudar outras pessoas que têm o mesmo sonho, que têm a mesma vontade, que gostam de viajar. Então tem outros vídeos de viagens que a gente já fez aí pelo mundo. Continua acompanhando. É isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo.